Prezados ouvintes, com o objetivo de aprofundar e enriquecer o debate sobre as mais importantes questões do nosso Estado, a partir desta semana, iniciaremos uma série de episódios que contarão, além do deputado Luiz Paulo, sempre com um convidado super especial. E nesta semana, no primeiro episódio desta série, teremos a honra de receber o também deputado estadual, Valdec Carneiro. Conversaremos sobre assuntos como regime de recuperação fiscal, a necessária CPI que busca investigar a dívida do Rio de Janeiro com a União e as ações de resistência diante das constantes tentativas de desmonte do serviço público estadual. Será, sem dúvida, mais um episódio imperdível. E como você já sabe, sua participação é sempre muito importante. Envie sua mensagem para o nosso WhatsApp, o DDD 21, e o número é 9951-45678. DDD 21 e o número é 9951-45678. Meu nome é Pablo Guimarães e esse é o podcast RJ em Debate. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo dessa semana. Bom dia, deputado Luiz Paulo. Mais uma semana começando. Como vai? Bom dia, Pablo. Bom dia, senhoras ouvintes e senhores ouvintes do podcast RJ em Debate. Hoje vamos fazer aqui uma conversa muito profícua, muito interessante, com o nosso companheiro de Assembleia Legislativa, deputado Valdec Carneiro. Deputado muito preparado, muito presente, muito consciente, que, como eu, se alinha àqueles que defendem um serviço público de qualidade, que defende o concurso público e quer um Estado equilibrado, com desenvolvimento econômico e social. Bom dia, deputado Valdec. É um prazer recebê-lo em nosso podcast. Seja bem-vindo. Bom dia, Pablo. Bom dia, ouvintes. Bom dia ao meu querido amigo Luiz Paulo. É um prazer muito grande participar desse papo, dessa conversa, desse podcast que já é um sucesso, o RJ em Debate, que coloca em evidência as questões mais relevantes da contemporaneidade aqui do Estado do Rio de Janeiro. É um prazer muito grande estar aqui. Então temos muitos assuntos interessantes para a gente colocar em pauta no dia de hoje. Deputado Luiz Paulo, nós estamos chegando no final de maio já e até o momento nenhuma definição sobre a adesão do Rio ao regime de recuperação fiscal. Por que a União está esticando tanto essa corda, deputado? Olha, Pablo, a União, como o nosso ouvinte sabe, tem uma visão profundamente fiscalista do serviço público. Ela quer sempre resultados positivos, mas não tem nenhuma preocupação nem com o investimento e nem com a preservação da qualidade do serviço público, na medida que sempre está contra o próprio funcionário, que é o patrimônio do serviço público. O regime de recuperação fiscal ele começa em 17, 3 anos de regime, né? E a única vantagem do Rio de Janeiro foi não pagar de imediato o serviço da dívida, porque a dívida continuou a ser reajustada pelo índice de reajuste da mesma, que é o IPCA, mas também continuou a acumular juros, né? E por que está havendo algum tipo de problema para adesão ao novo regime, que vai durar 9 anos, visto que os técnicos do Tesouro Nacional, sob o ponto de vista formal e de mérito, aprovaram a proposta da Secretaria de Fazenda do Estado. Foi por votação, 2 votos a favor e 1 contrário. E a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ficou contrária a 2 questões. Primeiro, de que não entre no teto de gastos os investimentos.
E é um absurdo sem precedentes, porque sem investimento não há desenvolvimento nem econômico nem social. E, por via de consequência, não há crescimento da receita e nem aumento da renda do contribuinte. E a segunda questão, que é um absurdo maior ainda, é que eles desejam, isto é, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que o triênio, que é uma conquista histórica do servidor, não incida mais em relação àqueles que já estão no Estado há anos. Quando a legislação federal não afirma isso, e a lei estadual, que está em consonância com a lei federal, diz que o triênio continua, com exceção daqueles que passarem para o Estado por concurso a partir de 1º de janeiro de 2022. E por que será que essa corda está sendo esticada? Porque o regime em si ele está vigente, o novo regime. O Estado está nele. E está sendo esticada exatamente para marcar essa posição política do governo central, né, de ser contra o investimento, de ser contra o funcionalismo, mas eu acho que muito breve será superada, porque o Supremo já entrou nessa questão e deu prazo para que haja um acordo em relação a esses 2 pontos. E, legalmente, esses 2 pontos são pontos frágeis que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional está se pautando. Mas, ao mesmo tempo, pode ter atrás disso um conteúdo político, que é manter o governador do Estado assim, num certo cabresto em relação ao apoio futuro nas eleições à reeleição do presidente da República. Essa é uma hipótese. Mas entender os meandros do poder central não é coisa fácil, porque não há uma lógica racional no governo central. Deputado Valdez, vou colocar o senhor também nesse debate sobre o regime de recuperação fiscal. O senhor acha que esse regime também, de vez em quando, é utilizado como pretexto para pôr em prática uma política deliberada de desmonte do funcionalismo? Olha, Pablo, eu não vejo com nenhuma surpresa essa atitude do governo federal em relação ao plano de recuperação fiscal apresentado pelo Rio de Janeiro e sobre o qual a União continua oferecendo resistência. E o Luiz Paulo já destacou os aspectos que são objeto dessa resistência, eu não vou aqui repetir. Mas eu não vejo com surpresa por algumas razões. Em primeiro lugar, porque o ministro Paulo Guedes, que comanda a fracassada economia nacional no governo Bolsonaro, ele já explicitou com clareza que seu desejo é colocar uma granada no bolso do servidor público, ou seja, explodir com o serviço público. Ora, o que ele não leva em conta, o que não faz parte de suas preocupações, é que todos os processos de garantia de direitos nas várias áreas, né, são assegurados por políticas públicas, por órgãos públicos e por servidores e servidoras públicos. Ou seja, quem garante o direito à educação, à saúde, à assistência social, à segurança, com as suas contradições e problemas, não vou aqui entrar nesse mérito, não é o mercado, não é o rentismo, não são os agentes financeiros, é o Estado com suas políticas, seus órgãos e seus servidores. Portanto, ao atacar o serviço público, ao tentar transformar o serviço público em inimigo número 1 da sociedade, né, eles vão mais longe. Eles atacam também o processo de garantia de direitos, direitos fundamentais, direitos constitucionais, que estão na base do já tão dilapidado Estado Democrático de Direito. Então, esse é o primeiro ponto. Eles ogerizam o serviço público e não têm a menor preocupação que a implosão do serviço público possa acarretar, né, um processo de corrosão da prestação de serviços e da garantia de direitos nas várias áreas. Um segundo aspecto,
que também não causa, uma outra razão que faz com que isso não me cause surpresa, é que, como disse o deputado Luiz Paulo, meu querido amigo, né, há uma visão monetarista e fiscalista prevalente na condução da economia nacional nesse momento. O que significa que trata-se o regime de recuperação fiscal como, enfim, praticamente uma coação, uma coerção da União em relação aos entes subnacionais que estão com as suas contas públicas desequilibradas, como é o caso do Rio de Janeiro, e não só o Rio de Janeiro. Enfim, por quê? Porque o regime de recuperação fiscal nada tem a ver com a agenda de desenvolvimento, né? O regime de recuperação fiscal é um mero alívio de caixa momentâneo, de modo que os estados que a ele aderem possam, por algum tempo, não ter encargos muito pesados relativos ao pagamento de suas dívidas. Entretanto, como assinalou o Luiz Paulo, e para quem nos ouve isso é importante registrar, entretanto, a dívida segue contando. A dívida segue contando, inclusive com as variações no principal, em função do indexador da dívida, e também em função da cobrança de juros, o que, aliás, parece ser uma importante contradição, porque se a ideia do regime de recuperação fiscal é permitir um alívio de caixa, de modo que os estados possam reequilibrar suas contas para entabular uma agenda de desenvolvimento, qual é o sentido que faz, além de aumentar o valor da dívida em função do seu indexador, aplicar nesse mesmo período juros? Isso é praticamente a negação por dentro da recuperação fiscal. Eu costumo dizer que isso é um regime de repressão fiscal, até porque se tem uma agenda prioritária, né, no cenário nacional brasileiro, para o próximo período, eu espero que no próximo quadriênio, com um novo governo, de outra orientação política, de outra visão macroeconômica, ela possa ser enfrentada, eu espero, e vou tentar trabalhar nesse sentido, a gente precisa redesenhar aquilo que nós chamamos como uma piada pronta de pacto federativo, porque não há pacto algum, né? Não há pacto algum. A União é a gulosa da vez, é a arrecadadora voraz, concentradora de receitas, é a única que emite moeda, né? Títulos da dívida pública, e os estados e os municípios, cada vez mais assoberbados com encargos de responsabilidade e atribuições, e a União arrecadando sem parar. Tem reserva em dólar, que, aliás, vem sendo dilapidada pelo governo Bolsonaro e Guedes, mas, assim, no Rio de Janeiro, por exemplo, nos últimos anos, segundo relatórios da assessoria fiscal da LERJ, da competente assessoria fiscal da LERJ, em 19, em 20, a União arrecadou aproximadamente, vou falar aqui um número em ordem de grandeza, entre 170 e 180 bilhões no Rio de Janeiro, mas só ficaram no Rio de Janeiro, desses valores arrecadados, cerca de 1/5. Então, é um desequilíbrio enorme na relação entre os entes federativos do ponto de vista macroeconômico. Então, assim, eu acho que é preciso entender, que todo mundo entenda. Ninguém espere que o Rio de Janeiro vai implementar uma agenda de desenvolvimento com base no regime de recuperação fiscal. Mais adiante, eu queria falar também sobre a questão do teto de gastos. Aliás, o Brasil talvez seja o único, um dos únicos países que adota esse dispositivo, e é bom lembrar, quando isso foi aprovado na Emenda Constitucional 95 de 2016, né, o teto de gastos se aplica ao orçamento primário, que é o orçamento que congrega, por exemplo, as despesas com políticas sociais. O chamado orçamento financeiro não foi afetado pelo teto de gastos e, portanto, a União segue pagando somas expressivas do seu orçamento federal com serviços da dívida pública federal. Então, o teto de gastos só serve para conter a agenda do desenvolvimento social, dos investimentos em áreas estratégicas, ao passo que as despesas relacionadas aos encargos financeiros da União com a dívida seguem livre, seguem sem limites. Em 2022, a previsão é de despesa de 56%. 56% do orçamento federal com encargos da dívida pública federal. Então, assim, é uma contradição muito grande que precisa ser enfrentada. Eu sou daqueles que acham que no próximo período nós temos que discutir seriamente este instituto chamado teto de gastos, que, a meu ver, é um impasse para que o Estado cumpra com as suas obrigações fundamentais. Perfeito, deputado. Deputado Luiz Paulo,
Tanto o senhor como o deputado Waldeck se destacam dentro de um grupo de parlamentares na Assembleia que defendem um serviço público de qualidade. E um serviço público de qualidade depende necessariamente de servidores concursados, com remuneração justa, com planos de cargos que estimulem a constante qualificação desses servidores e com boas condições de trabalho, não é isso, deputado? Sem dúvida nenhuma, Pablo. O deputado Waldeck Carneiro explanou corretamente, né, a questão do regime de recuperação fiscal e as suas contradições fundamentais. E essa discussão, Paulo, no fundo, passa por um conceito de tamanho de Estado. Os rentistas, fiscalistas, né, defendem o Estado mínimo, como defende o ministro da Economia, Paulo Guedes. E o Estado mínimo que se sonha negativamente para a população brasileira, a ação do funcionalismo público é quase nenhuma. Como não precisasse funcionário público nas áreas mais estratégicas, que são a educação, a saúde, a segurança pública e as ações sociais. Jamais existirá essas políticas públicas sem funcionário público concursado, qualificado e justamente remunerado. Associado a isso, dizem aqueles que defendem o Estado mínimo que são contra o Estado máximo. Isto é, que todas as funções sejam existentes sejam realizadas pelo Estado. Nós somos daqueles que defendem o Estado necessário, o Estado que seja comprometido com um ideário social-democrata, isto é, um desenvolvimento econômico e social andando juntos. E, nesse sentido, essas funções estratégicas, que tanto o Waldeck citou, como eu acabei de citar, são funções explícitas de funcionário público concursado. Então, a nossa defesa é intransigente nesse sentido. E temos conseguido até alguns avanços no Parlamento Fluminense. Este ano se pagou, depois de muita luta do Parlamento Fluminense, 50% de reposição salarial, que não ocorria desde 2017, como a inflação não comesse o salário do servidor público. Então, conseguimos pelo menos esse avanço. Conseguimos aprovar algumas revisões de planos de cargos e salários de algumas categorias que exercem função de Estado. Função de Estado. E temos avançado, né, na visão crítica dessa política nacional e estadual que vitimiza o servidor público. Se o Estado vai mal das pernas, sob o ponto de vista do cotejo entre receitas e despesas e pagamento do serviço da dívida, não é por culpa do funcionário público, é por culpa de maus gestores, é por culpa da corrupção, é por culpa de tomar excesso de empréstimos sem ter o lastro futuro financeiro para pagá-los. Mas eu queria concluir, Paulo, uma pequena reflexão. O deputado Waldeck aqui citou corretamente dados da assessoria fiscal da Alerj, que a arrecadação da União no estado do Rio de Janeiro de impostos chega à casa dos 180 bilhões. O tamanho da dívida consolidada líquida do Estado com a União e outros entes é na ordem de 180 bilhões de reais. Então, o que eu quero dizer com isso? Não eu, os números. Um ano de arrecadação da União aqui no estado do Rio de Janeiro
corresponde ao tamanho da dívida do Estado para a União. Que absurdo é esse? E o Waldeck assinalou isso com clareza. Se você faz um regime de recuperação fiscal e a única vantagem do Estado é, naquele período, não pagar a dívida, essa dívida sobe de forma galopante, porque está incidindo correção monetária e juros. Então, a União age em relação ao Estado como fosse rentista, isto é, como fosse um banco expoliando do Estado a correção monetária crescida de juros. E se pelo menos os juros não fossem ser cobrados, ainda teria um discurso de dizer, mas estamos corrigindo a perda da moeda, mas incide juros sobre. Então, isso é como se fosse um empréstimo bancário, né, que tem uma carência para pagamento. No fundo, é isso. Né? É novamente a visão fiscalista da União contra o Estado que teve que se render ao regime de recuperação fiscal. Perfeito. Acho que um pouquinho mais à frente a gente vai retomar essa questão da dívida, que é uma questão que a gente precisa aprofundar um pouco mais. Mas antes, eu queria que o deputado Waldeck, a gente tem uma tentativa de se criar no imaginário popular, deputado, uma ideia de que o funcionário público é um burocrata que trabalha pouco e ganha muito. Quando, na verdade, a maior parte do funcionalismo público é formado por pessoas que trabalham muito, muitas vezes são mal remuneradas e têm condições de trabalho bem duvidosas. Né? São professores, são médicos, enfermeiros, são profissionais da segurança pública e que são serviços fundamentais para a sociedade. Então, é importante a gente deixar claro para toda a sociedade que, na verdade, defender o servidor público qualificado é defender, em última análise, toda a população que necessita desses serviços. Não é isso, deputado? Pois é, Pablo, exatamente isso. Porque, na verdade, é preciso entender que o Estado, o poder público, não é uma abstração. Ele é feito de coisas concretas. Essas coisas concretas são os órgãos, as dependências físicas, onde esses órgãos funcionam, as medidas adotadas e formalizadas nos atos oficiais que os poderes públicos publicam em nome do princípio da transparência, e os servidores e servidoras que materializam essas políticas e esses serviços nas suas diferentes áreas, nos seus diferentes órgãos. Então, o Estado e o poder público não é uma abstração para a teoria das ciências políticas discorrer sobre ele. É muito mais do que isso. É uma concretude na vida cotidiana da sociedade. E aí eu tenho defendido, aliás, eu queria, inclusive, dar um dado mais preciso em relação à minha fala anterior. No orçamento de 2022, na LOA de 2022, a previsão de pagamento de juros e serviços da dívida por parte da União é de 2,4 trilhões de reais, o que significa 56%, repito, 56% da despesa geral da União, porque o orçamento financeiro não está sob o jugo do teto de gasto, é só o orçamento primário. Portanto, a União tem gasto parcelas poupudas do seu orçamento para despesas, orçamento de despesas, para mais da metade para pagamento de juros em cargo da dívida. Ou seja, não há equilíbrio possível nesse modelo. Mas, voltando ao ponto dessa pergunta agora, eu tenho repetido que no ano de 2022, neste ano, quando no segundo semestre nós teremos uma eleição geral para presidente, para governador, para senador, para a Câmara Federal e para as Assembleias Legislativas, eu tenho dito que nós não vamos vivenciar, uma eleição convencional. Não vai ser uma mera eleição, como todas as outras, em que os partidos disputam o poder, com seus programas, seus candidatos, enfim, não será isso. Eu acho que em 2022 o Brasil vai ter que discernir, vai ter que decidir sobre civilização ou barbárie. E, nesse sentido, eu tenho identificado um monstro de duas cabeças que precisa ser derrotado, do meu ponto de vista, é claro. Por um lado, o monstro que tem a cabeça do neofascismo, né? Baseado em ódio, violência, intolerância, enfim, obscurantismo, rejeição à diversidade, qualquer que seja a sua forma de expressão,
assim, que trata a pauta dos direitos humanos como se fosse uma pauta abjeta. Enfim, essa é a dimensão, né? A primeira dimensão, a primeira cabeça do monstro. E a segunda cabeça do monstro, e essa que eu quero enfatizar em tom da sua pergunta, é a cabeça do ultraliberalismo, né? É a cabeça do ultraliberalismo, ou seja, a cabeça que, por exemplo, vai entregando, como já está acontecendo, as nossas principais reservas de riqueza e potencialidades estratégicas para o controle do capital internacional, como agora se faz com o sistema elétrico brasileiro, como se anuncia que se quer fazer com a Petrobras. Essa mesma cabeça que devasta direitos sociais, trabalhistas, previdenciários da população, e a mesma cabeça que aniquila o papel do Estado como indutor, provedor de políticas públicas, de uma agenda de desenvolvimento soberano, e essa mesma cabeça também trata o serviço público como algo a ser castigado, né? Então, isso se insere em uma lógica, em uma concepção de Estado, em uma concepção de sociedade, em uma concepção de políticas públicas que tem que ser descortinada, denunciada e enfrentada. Eu falo de um lugar específico. Eu sou servidor público, com muito orgulho. Eu disputei um concurso público, né, quando eu era um garoto ainda, tinha pouco mais de 20 anos, para ser professor da Universidade Federal Fluminense. Disputei esse concurso em 1989, logo depois que a Constituição de 88 consagrou o concurso público como a porta de entrada para a ocupação de cargo de provimento efetivo do serviço público brasileiro. E eu estou na UF como professor desde 1990. Então, assim, a defesa do serviço público, da sua valorização, da sua profissionalização. Não há problema nenhum de ter dispositivo de avaliação, de modo algum, ter dispositivo de avaliação do servidor público faz parte do seu processo de profissionalização e de avaliação, claro que faz. Agora, assim, a defesa do serviço público não é uma defesa corporativa, é defesa dos interesses da sociedade, que a sociedade alcança direitos, conquista direitos, ou vê os seus direitos confirmados, repito, por interveniência do Estado, por interveniência de suas políticas públicas, dos seus órgãos, dos seus servidores, porque se deixar isso por conta das relações econômicas estabelecidas no mercado, sobretudo nesse momento do capitalismo internacional, em que a fração dominante do capital é a burguesia financeira, são as bancas, os agentes financeiros, o rentismo, aí, meu amigo, vai ser a lei do mais forte. Quem for mais fraco não vai sobreviver, não vai perecer. Como aconteceu durante muito tempo aqui do nosso lado, tem vários exemplos, mas no Chile, né? O Chile de Pinochet e o Chile dos governos, a maioria deles assim, sucessores de Pinochet, além da marca do autoritarismo do Pinochet, da ditadura de Pinochet, teve a marca de uma agenda ultraliberal clássica. Até hoje, a população idosa do Chile vive em situação delicadíssima com a corrosão de suas aposentadorias, com dificuldades elementares para honrar despesas fundamentais, como medicamento, por exemplo. Então, são esses exemplos que a gente precisa levar em conta. E eu me lembro, e aí concluo, de um filme que eu assisti, até por sugestão do Luiz Paulo, um filme chamado Jogo do Poder, que trata da situação da Grécia, a Grécia tentando negociar a sua dívida com as autoridades monetárias, a que estava vinculada a União Europeia, a Comissão Europeia e o Fundo Monetário Internacional. Parecia uma sanha, parecia uma troika, como a gente chama, uma troika enfrentando um país que tentava simplesmente equilibrar suas contas públicas e mostrava que não podia mais cortar na carne como já tinha cortado. Ora, a relação que a União mantém com os Estados no contexto do regime de recuperação fiscal é exatamente o mesmo tipo de relação, da mesma natureza que os agentes financeiros internacionais têm com os países que lhes devem dinheiro, seja o FMI, seja o Banco Mundial, seja a Comissão Europeia no âmbito da União Europeia. É uma relação que não tem nada a ver com regime de colaboração, que não tem nada a ver com pacto federativo. A gente precisa criar no Brasil um regime de colaboração fiscal, um regime de colaboração fiscal interfederativo, em que a União, em vez de ser essa devoradora de receitas, em vez de ser essa que aplica o chicote, a chibata sobre os estados e municípios, ela atua no sentido de coordenar e articular o equilíbrio fiscal dos entes federativos subnacionais. Perfeito, deputado. E aí, deputado Luiz Paulo, falando em dívida, em chibata da União em relação aos estados,
o senhor vem presidindo na Assembleia uma CPI que trata exatamente sobre a dívida do Estado com a União. Será que a gente está pagando mais do que deveria, deputado? Ô, Pablo, o Valdec participa conosco desta CPI. Eu queria fazer aqui uma lembrança histórica, que o Valdec seguramente acompanhou. Este ano está se comemorando 100 anos, né, do nascimento de Leonel de Moura Brizola. Essa semana que passou, teve inclusive um ato comemorativo na Alerj, proposto pela deputada Marta Rocha. E o Brizola, nas suas diversas campanhas presidenciais, ou mesmo fora delas, sempre afirmava que era necessário auditar a dívida da União, isto é, a dívida da União com o mercado internacional. Ele reiterava isso praticamente semana sim, outra também. O Valdec trouxe isso à baila agora, que o tamanho desse pagamento atinge a 2,4 trilhões de reais. O que nós queremos fazer com a dívida pública consolidada do Estado é exatamente mesmo, auditá-la. Auditá-la por quê? Porque a mesma lógica que o mercado internacional faz com a União é a lógica que a União faz com os Estados. A lógica vai se replicando. Quando o Valdec falou, e eu fiquei muito impactado com esse filme Jogo do Poder, que é a dívida da Grécia com o mercado, como é que o mercado sugou a Grécia até um ponto que a própria população grega não aguentava mais. É essa lógica que a União sofre do mercado internacional e que ela replica em relação aos Estados federativos, inclusive o Rio de Janeiro. O Estado de Minas Gerais e, mais recentemente, o Estado do Rio Grande do Sul entraram no Supremo Tribunal Federal colocando em questão diversos pontos da sua dívida pública. E o que nós desejamos no Estado do Rio de Janeiro? Você sabe, Pablo, mas é necessário repetir, que se o Estado não entra no regime de recuperação fiscal, esse que está se finalizando as negociações, de 9 anos, ele teria que pagar, no ano seguinte, 44 bilhões de reais. 44 bilhões de reais. O que é praticamente um terço, quase um terço da dívida total, que é de 182 bilhões de reais. Olha, e o Estado não consegue pagar. Como não consegue pagar, se submete. Aí a gente vai analisar nesta CPI, já estamos analisando, como é que essa dívida foi construída ao longo dos anos, principalmente pós a renegociação da dívida de 1999. E a gente verifica que são mais de 40 contratos. Cada contrato com uma peculiaridade diferente, muitas vezes com índices de correção diferentes e com juros também diferentes. Invariavelmente, esses juros são sempre exorbitantes e, às vezes, a correção monetária se fazia pelo GPDI, que é o índice que reajusta contratos, que considera sempre a bolsa de moedas que tiver naquele contrato, né? Muitas vezes esse índice disparou em relação ao IPCA, como aconteceu agora. Esse índice está 20 e tantos % acima do IPCA.
Então, sempre o Estado, a cada negociação, ele foi prejudicado por um contrato específico ruim para ele. Então, a gente quer rever a essência de cada um desses contratos para verificar se aquilo não foi a quebra de um pacto federativo. Porque o que é o pacto federativo? É haver um equilíbrio entre União, Estados e municípios. Se a União, o Estado com a corda no pescoço, faz um contrato com o Estado extorsivo, está quebrando o pacto. Está quebrando o pacto. Então, exatamente nesse aspecto é que a gente está fazendo essa CPI. Para que, no final da mesma, a gente possa, demandar as questões que forem levantadas ao Tesouro Nacional. E, de 2, também ir ao Supremo em relação ao tamanho dessa dívida, mas, principalmente, como essa dívida foi construída, como esses contratos foram estabelecidos, como se cobra juros sobre juros. Eu volto a dizer, a União não pode agir com os estados, em especial o Estado do Rio de Janeiro, como ela fosse um banco internacional. O objetivo da União não é ganhar dinheiro em cima da dívida do Estado. Por isso que a gente diz que no regime de recuperação fiscal, o tempo que a gente não está pagando a dívida, no máximo, teria correção monetária, mas não juros em cima da correção monetária. Então, esse é o objetivo da CPI. É uma CPI difícil, porque ela tem, evidentemente, um conteúdo político, tudo na Assembleia tem que ter um conteúdo político, porque se não tiver, não é Assembleia Legislativa, não é parlamento. Mas tem um conteúdo técnico, né, de examinar cada um desses contratos para que depois fundamente a demanda administrativa e a demanda judicial. Perfeito. Deputado Waldeck, é fundamental que essa CPI, da qual o senhor também faz parte, possa aprofundar essa investigação, né? Afinal, cada real que deixa de ser direcionado, que é direcionado ao pagamento da dívida, deixa de ser investido, né? Deixa de ser investido em infraestrutura, deixa de ser investido na melhoria dos serviços públicos para a sociedade. A gente pode dizer, deputado, se o senhor concorda com essa afirmação, que essa dívida ela é um obstáculo ao desenvolvimento econômico e social do Estado. Pablo, eu concordo inteiramente, não é? Que não só ela é um obstáculo praticamente intransponível ao desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, como ela é, nas atuais condições, impagável. Impagável. E eu quero, dito isso, dizer, em primeiro lugar, que considero que esta CPI é muito importante, uma das mais importantes da legislatura atual ou até das últimas legislaturas, né? Quero aproveitar para dizer que no meu 8º ano na Assembleia Legislativa, o meu 5º mandato parlamentar, eu fui vereador 3 vezes na cidade de Niterói, no município de Niterói, e agora deputado estadual pela 2ª vez, eu tenho o privilégio de participar, tenho tido o privilégio de participar de muitas instâncias coletivas do parlamento, comissões permanentes e comissões provisórias, como comissões especiais e como CPIs, com o deputado Luiz Paulo, que eu considero, na Assembleia, um mestre que eu tive e tenho tido. Para mim é um privilégio muito grande, porque nós compartilhamos muitas coisas, trocamos muitas coisas, mas eu aprendo muitas coisas. O Luiz Paulo, presidindo a CPI, dá para a gente uma direção muito segura e precisa do que a gente precisa, do que a gente tem que fazer. Por exemplo, quando ele começa falando sobre a necessidade de auditar a dívida, eu quero lembrar que, ano após ano, toda vez que vem uma LDO para casa, para a Assembleia Legislativa examinar, vários de nós fazemos ou fizemos emendas. Eu fiz, Luiz Paulo fez, vários outros deputados e deputadas, propondo que o Poder Executivo desencadeasse um mecanismo de auditagem, de auditoria da sua dívida pública. Nunca se interessou
pelo menos desde que eu cheguei ao parlamento, nem o governo Pezão, nem a interinidade do governo Dornelles, nem o governo de Witzel, o breve, nem o atual governo Cláudio Castro se interessaram em efetivamente se debruçar sobre não apenas o volume, mas as condições pelas quais essa dívida foi sendo formada, foi sendo composta. É uma iniciativa do parlamento que permite que isso aconteça agora através de uma CPI, porque, de fato, são 184 bilhões de reais o tamanho da dívida pública do Estado do Rio de Janeiro, e desse valor, quase 112 bilhões é dívida direta com a União e mais outros 30 bilhões em que a União também é credora, porque ela é avalista, ela é quem honra quando o Estado não cumpre a dívida, não faz o pagamento com o credor original. Então, desses 184 bilhões, nós estamos falando de quase 80% de dívida com a União. E o Luiz Paulo trouxe assim, fez uma comparação de números muito interessante, realmente muito interessante. O valor total da dívida pública do Estado do Rio de Janeiro, 184 bi, é o valor arrecadado no Estado por ano pela União. Então, de fato, é preciso criar um novo padrão de relacionamento, né? A União, Brasil, o Ministério da Economia, não é o FMI, não é o Banco Mundial. Esses entes são entes internacionais que são bancas internacionais, são os líderes, que eu chamo, são os líderes da agiotagem internacional. No caso da União, tem que ser diferente, né? A União tem que ser indutora de uma agenda de desenvolvimento, não só na esfera nacional, mas na esfera estadual, regional, municipal, porque se os estados não se desenvolverem, se os municípios não se desenvolverem, o Brasil não vai se desenvolver. Na semana que passou, nós tivemos uma audiência, uma reunião importante, dá um exemplo pontual aqui, sobre o drama no noroeste do estado do Rio de Janeiro, para tentar, digamos, ampliar a sua produção de riquezas, seja nas suas diferentes plantas industriais, que são pequenas, mas são promissoras, seja na sua produção agropecuária, precisam de energia elétrica e não conseguem ter energia, um insumo tão elementar para o desenvolvimento, né? Então, assim, os entraves são muito grandes. Então, onde tem que entrar a União? Onde tem que entrar a União? A União tem que entrar como um ente parceiro, como um ente que abre possibilidades para que os estados e municípios, que sabidamente têm menos possibilidades de recursos e que sabidamente têm mais responsabilidades na prestação de serviço, porque, olha só, a educação pública básica, quem oferece a educação pública básica? Estados e municípios, principalmente, né? Majoritariamente, a União tem uma pequeníssima parcela através de colégios federais, que são raros, mas são as redes estaduais e as redes municipais quem garantem a educação básica, né? Atenção básica, atenção primária e atenção intermediária em saúde. Quem garante? Estados e municípios, aliás, né? Durante a pandemia, os hospitais federais aqui no Rio de Janeiro, que não são poucos, ficaram inertes em matéria de abertura de leitos, os hospitais abarrotados, no Rio de Janeiro, ainda por cima, o problema da corrupção, né? E os hospitais federais inertes, sem abrir seus leitos para atender pacientes com Covid. Então, a gente precisa ter um outro desenho de pacto federativo. Isso é fundamental. Eu tenho dito que a situação em que o Rio de Janeiro chegou, né, se deve a vários fatores. Vários fatores. Se deve, por exemplo, à transferência da capital em 1960, sem nenhuma forma de compensação econômica para o Rio de Janeiro. Se deve a um processo crônico de desindustrialização que o Estado vem conhecendo nos últimos 40, 50 anos. Nós já tivemos situações como em São Gonçalo, o segundo município mais populoso do Estado. São Gonçalo era conhecido, o Luiz Paulo conhece essa história muito melhor do que eu. São Gonçalo era conhecido até os anos 60 do século passado como a Manchester Fluminense, que tinha várias plantas industriais ali que se acabaram. Então, processo de desindustrialização, processo de corrupção, claro, que afetaram gravemente a gestão pública e as contas públicas do Estado, e essa relação com a União, essa relação federativa, que é um desastre sobre todos os aspectos. Tem mais, se a gente quisesse detalhar mais esse aspecto, além de ser
cumprir esse papel de agente financeiro, de agiota, apertando o pescoço do Estado, ainda tem decisões que provêm da esfera federal que afetam a economia do Estado, como, por exemplo, a Lei Candir. A Lei Candir é uma lei federal, é uma lei votada no Congresso Nacional e sancionada pelo chefe do Poder Executivo Federal, e que impede, né, que os estados cobrem ICMS na exportação de produtos primários ou semi-elaborados. Ora, o Rio de Janeiro se ferra, que é o maior produtor de petróleo, né? Então, assim, além de ter esta relação, que é uma relação desequilibrada, uma relação de dominação, né? Provém também da esfera federal decisões que enfraquecem demais a economia do Estado. Portanto, eu não tenho dúvida que entender melhor essa dívida, entender melhor o seu processo de formação. O Estado, raramente, Luiz Paulo está no Parlamento Estadual há mais tempo que eu, raramente eu tive notícia de um governador, desculpe a expressão, falando grosso nas tratativas com a União. Em geral, a gente viu governadores subjugados, cabisbaixos, como que a gente tem hoje. Então, é preciso entender melhor essa dívida e, se preciso for, acionar, sim, a Corte Suprema para redefinir. Com esse tamanho de dívida e sob regime de recuperação fiscal, não há perspectiva de agenda de desenvolvimento no Rio de Janeiro. Perfeito, deputado. Esse, sem dúvida, é um tema que mereceria algumas horas para a gente poder... E não seria esgotado nem em algumas horas. Então, acho que a gente já pode deixar aqui previsto um novo programa mais à frente para conversar sobre os desdobramentos dessa CPI, que ainda está no seu início. Por hora, deputado Waldeck, eu queria aqui, em nome do deputado Luiz Paulo, em nome do podcast RJ em Debate, agradecer a sua participação no programa de hoje, dizer que, com certeza, nossos ouvintes ficaram muito satisfeitos com as explanações e deixar aqui um espaço para que o senhor possa fazer a sua saudação final. Olha, Pablo, eu quero agradecer muito o convite de participar aqui desse podcast RJ em Debate, com a sua mediação e dialogando com o meu querido amigo, mestre e deputado Luiz Paulo Correia da Rocha, e dizer que eu acredito no Rio de Janeiro, acredito no nosso povo, acredito na nossa capacidade criativa, na nossa capacidade de produção de riquezas, na nossa capacidade de produção de conhecimento. O Rio de Janeiro é um polo de conhecimento maravilhoso, cedia o principal acervo de instituições científicas de todo o Brasil, grandes universidades federais, grandes universidades estaduais, alguns dos maiores institutos de pesquisa da América Latina. Aliás, recentemente nós celebramos o aniversário de 122 anos da Fiocruz, da gloriosa Fiocruz, sediada no Rio de Janeiro, ali na Avenida Brasil, que é a principal artéria da região metropolitana. Então, eu acredito muito nesse Estado, nas suas potencialidades, mas a gente precisa, na minha opinião, ter um outro desenho, né, uma outra forma de relação entre a União com os estados e com os municípios, e a gente precisa também, no Rio de Janeiro, virar o jogo, né? Ter governos melhores, ter governos que se coloquem de maneira mais planejada, mais organizada. Há quanto tempo a gente cobra na Assembleia que o Estado formule e implemente um projeto estratégico de desenvolvimento econômico e social? Isso é muito importante. Tem inteligência instalada no Estado. Basta ter vontade política, compromisso com essa agenda. Não é pegar dinheiro, como agora se pegou dinheiro da SEDAI, e ficar fazendo eleitoralismo com os recursos da SEDAI, indo de prefeitura em prefeitura, distribuindo cheques, sem que isso integre uma política estratégica de Estado de desenvolvimento. Então, mas ainda assim, eu acho que o Rio de Janeiro é um lugar com muitas vantagens competitivas, né? O petróleo está aqui, né? Um grande polo científico está aqui, temos um povo trabalhador, temos uma história bonita e grandes legados políticos. Agora o Luiz Paulo mencionou, por exemplo, o Brizola, cujo centenário se celebra esse ano, enfim, que foi um grande incentivador da pauta da educação no Rio de Janeiro e no Brasil, que falava muito das chamadas, não é, Luiz Paulo, perdas internacionais, expressão que ele usava, as perdas internacionais, denunciando como o Estado brasileiro estava de joelhos diante da pressão, do jugo do capital internacional. Assim, tudo isso a gente pode, aqui no Rio de Janeiro, definir. Quero destacar também, não quero terminar sem falar isso, o papel que a Assembleia Legislativa vem cumprindo nesse último período, que, na verdade, na minha opinião, no Estado do Rio de Janeiro, quem mais puxou o debate, quem mais puxou as iniciativas sobre os temas estratégicos do desenvolvimento do Estado foi a Assembleia Legislativa. Eu não tenho dúvida que no próximo período, sabe, Pablo, aí concluo, nós temos alguns desafios
importantes que eu quero aqui terminar pontuando. Primeiro, a gente precisa restaurar o Estado Democrático de Direito, retomar a democracia como um valor e respeitar as instituições da democracia. Segundo, a gente precisa combater a pobreza e a miséria que se alastrou muito no Brasil nos últimos 6 anos. Voltamos ao mapa da fome da ONU, então é muito importante voltar a ter uma agenda prioritária de combate à pobreza, à miséria e enfrentamento às desigualdades sociais, regionais, de gênero, raciais, enfim. E também, na minha opinião, temos que ter capacidade de redesenhar, como eu disse, o Pacto Federativo Brasileiro, para que verdadeiramente os entes federativos, federal, estaduais, municipais e distrital, possam ter uma relação de colaboração, de solidariedade e de construção dialógica e harmônica de uma agenda de desenvolvimento soberano para o Brasil. Muito obrigado, foi um prazer. Espero que a gente tenha logo, logo uma nova oportunidade. Deputado Luiz Paulo, sua saudação final também. Ô, Pablo, esse podcast foi bastante profundo na análise de um tema relevante, né, que é o tamanho do Estado, o papel preponderante do nosso funcionalismo público, a relação da dívida do Estado com a União, né, as políticas públicas precárias de desenvolvimento econômico e social que o Estado tem, a política eleitoreira dos investimentos do Pacto RJ. Então, foi um podcast bastante interessante. E o deputado Valdec Carneiro, né, é um parlamentar altamente qualificado em todos os debates, mas principalmente nesse, pela sua visão política, pela sua visão histórica, pela sua visão social, pela sua visão econômica. Eu acho que esse podcast vai ser muito, muito ouvido por aqueles que seguem o nosso podcast RJ. E queria deixar o meu agradecimento aqui ao deputado Valdec Carneiro pela sua participação e dizer a ele que o podcast está aberto para outros debates sobre esse mesmo tema ou sobre outros temas que aqui abordaremos, né? Porque o nosso estado do Rio de Janeiro é rico, imagine, em contradições, né? Não é rico em desenvolvimento, é rico em contradições. E a gente tem que apontar essas contradições e as possíveis soluções. Então, agradeço a presença do deputado Valdec Carneiro e agradeço fundamentalmente aos nossos ouvintes pela força que nos dão nos ouvindo toda semana. Agradecendo, então, aos nossos ouvintes, a gente encaminha agora ao quadro Bola Dentro e Bola Fora, com a análise dos destaques positivos e negativos da semana com o deputado Luiz Paulo. O Bola Fora de hoje vai mais uma vez para o governador Cláudio Castro, que é um governante de mais do mesmo. Entra ano, sai ano, e não se avança nas políticas públicas. Na segurança pública, o desastre é total. O domínio dos narcotraficantes e das milícias sobre o território fluminense, principalmente na capital e na região metropolitana, não para de avançar. E as ações episódicas sempre se transformam em tragédias com dezenas de mortos, sejam policiais, sejam bandidos, sejam pessoas inocentes. Uma morte fosse algo normal, violenta, e não é. Então, esta é a bola fora de hoje, pela ausência de uma política de segurança pública que atenda também os ideais humanitários. A bola dentro vai para o cidadão fluminense,
que entende claramente o que são ações humanitárias. Tanto é que se motivou fortemente e fez e ainda faz campanhas sucessivas, né, de agasalhos para o combate ao frio que vive as populações mais carentes, principalmente a população de rua, nos nossos finais de tarde e principalmente durante a noite. É muita gente sofrendo debaixo de marquises, ao relento, sujeitas a essa variação climática absurda que nós vivemos. Isso acontece em função do desemprego, da falta de renda, da falta de moradia. Então, a bola dentro de hoje é exatamente para a população que se sensibilizou com essa tragédia humanitária e dá assistência devida, suprindo, né, a total ausência do governo do Estado.